De manhã cedo, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu e foi para um lugar isolado, e ali começou a orar. No entanto, Simão e os que estavam com ele foram à sua procura. Ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos estão procurando o Senhor. Mas ele lhes disse: Vamos a outro lugar, às cidades vizinhas, para que eu também pregue ali, pois foi por isso que vim. E ele foi, pregando nas sinagogas deles, em toda a Galiléia, e expulsando os demônios. Aproximou-se dele também um leproso, suplicando-lhe até de joelhos: Se o Senhor apenas quiser, pode me purificar. Em vista disso, ele teve pena, e estendeu a mão, tocou no homem e lhe disse: Eu quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra desapareceu dele, e ele ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, depois de lhe ordenar com firmeza: Tenha cuidado de não contar nada a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés determinou, em testemunho para eles. Mas, depois de se afastar, o homem começou a proclamar e a divulgar amplamente o acontecido, de modo que Jesus não podia mais entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares isolados. Contudo, as pessoas continuavam a vir a ele de todas as partes, porque Jesus veio à terra. Segundo o relato bíblico, Jesus responde aos seus discípulos: Tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Sim, Jesus veio à terra especialmente para pregar o reino de Deus, que vindicará o nome de seu Pai e solucionará permanentemente todos os males humanos. Entretanto, para dar evidência de que é enviado por Deus, Jesus realiza curas milagrosas. Do mesmo modo Moisés, séculos antes, realizou milagres para confirmar suas credenciais como servo de Deus. O reino de Deus foi o tema do ministério de Jesus. Suas palavras e ações ajudaram a esclarecer o que é o reino de Deus e como ele cumprirá o propósito de Jeová. Jesus não permitiu que nada o desviasse de sua missão de pregar as boas novas do reino de Deus. Nos seus dias, havia problemas sociais urgentes e muita injustiça, mas ele se concentrou em sua mensagem e em sua obra. Será que o fato de Jesus agir assim significava que ele tinha a mente fechada e que seus métodos de pregação eram cansativos e repetitivos? Longe disso. Ele era muito mais sábio e tinha um coração com muito mais compreensão. Muito mais que Salomão. Ao ensinar as pessoas, Jesus fazia uso do enorme conhecimento que tinha da palavra de Deus e do que sabia sobre animais, agricultura, clima, acontecimentos da época, história e condições sociais. Ao mesmo tempo, nunca usou seu conhecimento para impressionar outros. Sua mensagem era sempre simples e clara. Não é de admirar que as pessoas tivessem prazer em ouvi-lo. O livro de Marcos, embora ocupe apenas 16 capítulos. E por que menciono Marcos, em vez de os outros escritores de evangelhos, Mateus, Lucas e João? Porque Marcos é o mais conciso e dinâmico dos 4 evangelhos ou biografias das boas novas de Jesus Cristo. O estilo dinâmico e distintivo de Marcos é adicionalmente ilustrado pelo relato nos capítulos 9 e 10, onde ele descreve a multidão como correndo para Jesus e, mais tarde, que ela afluía. O rico e jovem governante, indagador, chegou correndo e se pôs de joelhos diante de Cristo. Agora talvez pergunte: quem era Marcos? Foi testemunha ocular dos acontecimentos que descreve? Ou teve outras fontes de informações? Evidentemente, a mãe de Marcos, Maria, era crente e permitiu que sua casa fosse usada para reuniões cristãs. Sabemos também, à base do livro de Atos dos Apóstolos, que ele foi ao campo missionário como companheiro de seu primo Barnabé e do apóstolo Paulo. Não era apóstolo, nem foi testemunha ocular de muitos dos acontecimentos que relata. É possível que tenha sido discípulo na época em que Jesus foi preso, sendo que alguns eruditos o identificam com um certo jovem que escapou nu naquela ocasião. Pedro foi solto da prisão, no ano 44 era comum. Pedro apresentou-se de noite na casa de Marcos, para informar os cristãos reunidos ali sobre o seu livramento. Pouco sabia Marcos então que influência este visitante exerceria sobre ele em anos posteriores. Por quê?
Porque numa data posterior ele se tornou companheiro íntimo de Pedro, o qual, na sua primeira carta inspirada, até o chama de Marcos, meu filho. Marcos não presenciou o acontecimento. Assim, como podia ele apresentar uma descrição tão realística? Seu informante foi obviamente o pescador Pedro. Recebeu as informações oralmente, e sob inspiração divina, escreveu o livro que leva o seu nome. Para quem escreveu Marcos? É bem provável que tenha escrito em Roma, tendo em mente os crentes romanos. A forma simples e popular do idioma grego empregado está salpicada de transliterações latinas, o que seria uma tendência bem natural para uma pessoa de idioma grego que morasse em Roma. Utiliza pelo menos 9 palavras latinas em 18 ocasiões, incluindo sepeculator, em grego, sepeolatora, guarda pessoal, praetorium, em grego, praetorium, palácio do governador, e centurio, em grego, centurion, oficial do exército ou centurião. Outra evidência de que Marcos escreveu principalmente para os gentios é que ele não menciona nada a respeito do nascimento ou da genealogia de Jesus. De fato, em suas palavras iniciais, já passa a relatar imediatamente o ministério de João, o batizador, e seu anúncio do Messias. Toda a informação biográfica prévia a respeito de Jesus tornava-se de qualquer forma desnecessária, visto já ter sido apropriadamente abrangida nos precedentes evangelhos de Mateus e Lucas. Por que repetir seu testemunho em benefício dos não-judeus? Isso, incidentemente, contradiz os muitos eruditos bíblicos modernos que sustentam que Marcos foi o primeiro escritor evangélico, muito embora as autoridades mais antigas concordem que Mateus foi o primeiro. Pergunta 1. Por que Jesus quer ficar sozinho? A. Para orar. B. Para comer um lanche. C. Para admirar o mar da Galileia. Pergunta 2. Por que Jesus foi enviado à Terra? A. Para conhecer Cafarnaum. B. Para declarar as boas novas. C. Para viajar pelo Mediterrâneo. Pergunta 3. Por que ele realiza milagres? A. Para juntar desinteressados. B. Para afrontar o sumo sacerdote. C. Para provar que tinha sido enviado por Deus. Pergunta 4. Quem acompanha Jesus na sua viagem de pregação pela Galileia? A. Pedro e seu irmão André, e Filipe e Tomé. B. Pedro e Natanael, e João e seu irmão Tiago. C. Pedro e seu irmão André, e João e seu irmão Tiago. Pergunta 5. E qual é o resultado dessa viagem? A. Muito boa. B. Mais ou menos. C. As pessoas são incrédulas. Pergunta 6. O que a lepra pode causar em uma pessoa? A. Deixa a pessoa com dor no coração. B. Deforma lentamente algumas partes do corpo. C. Deixa a pessoa com falta de ar. Pergunta 7. E o que o leproso é obrigado a fazer? A. Abraçar e beijar quem ele encontra. B. Tossir e espirrar em todo mundo. C. Manter distância das pessoas. Pergunta 8. O que o leproso pede a Jesus? A. Pede para ser purificado. B. Pede para acompanhar Jesus. C. Pede para ser discípulo de Jesus.
Pergunta 9. E que certeza a reação de Jesus nos dá? A. Não vai cumprir Salmo 72. B. Se cumprirá a seguinte profecia bíblica, Salmo 72:13. C. Não vai cumprir nada. Pergunta 10. O que o homem faz depois de ser curado por Jesus? A. Obedeceu o pedido de Jesus. B. Foi correndo contar para o sacerdote. C. Desobedeceu o pedido de Jesus.